A paz do Senhor, minhas amadas irmãs. Eu venho essa semana dar o relato do que é passado na minha casa, no meu matrimônio, com meu marido. E não há novidades, irmãs. As coisas seguem de melhor a melhor. Todos os dias com a minha oração, cada dia meu marido melhorando mais. A única coisa diferente que passou foi que ele teve uma dor de ouvido e se pôs um pouquinho nervoso, mas eu cuidei dele, tratei, obriguei ele a um médico, porque senão ele não vai. E tá tudo bem. Até mesmo aí ele está equilibrado. Esses nervos dele, sozinho ele está controlando. Eu não preciso pedir para ele controlar. Então quer dizer, a gente com Deus a gente consegue muito, né? E como não tem muita coisa para falar para vocês, né? Nenhum câmbio diferente porque só posso dizer que tá tudo de melhor a melhor para vocês, né? Então eu resolvi ler um pouquinho da Bíblia, a parte onde eu me inspiro na minha vida, porque como eu falei para vocês, faz pouco tempo que eu sou crente, né? Então, ao ter pouco tempo, a gente não conhece tudo ainda da Bíblia, a gente vai aprendendo. Eu, por exemplo, eu sou muito curiosa. Todo dia eu quero ler, aprender, e quando alguma coisa eu não entendo, eu chamo minha pastora ou alguém que pode me ajudar, me orientar o que é que está passando naquele capítulo, naquele versículo que eu não compreendi, né? E aqui eu leio sempre a Mulher Virtuosa, eu me inspiro nela, porque como a gente diz, antes de eu ser crente, eu dizia, não existe um manual para ser mãe perfeita, para ser mulher perfeita, não existe, pois depois que eu virei crente eu descobri, sim, tem um manual, a Bíblia. E quando a gente busca, por exemplo, uma pessoa que não conhece muito de Bíblia, se ele lê inteiro Provérbios, ele tem ali tudo para a vida dele, para o dia a dia. Como ele deve se portar, como ele deve atuar, de que maneira ele vai agradar a Deus, de que maneira ele agrada aqui os seus parentes, seus amigos na terra, como se portar, tem tudo em Provérbios, irmãs. E eu me inspiro na Mulher Virtuosa para tocar minha vida adiante, né? Eu gostaria de ler com as irmãs e comentar alguns capítulos, se as irmãs me permitem, né? Com licença. Bom, vou ler em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Provérbios 31, 10. Louvor da mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede a fines de joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela faz bem e nunca mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linhos, e de bom grado trabalha com as mãos. E como um navio mercante, de longe traz o seu pão, e ainda à noite já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e lá adquire. Planta uma vinha com rendas do seu trabalho. Bom, vamos ler até aqui, até o 16, né? Até o 16 eu vou fazer o comentário com as irmãs, o que eu vejo nessa parte, né? É assim, passando ela, transferindo para as nossas vidas no dia a dia, onde diz que ela vale mais do que joias. Por que vale mais que joias? Porque uma mulher que consegue cuidar da sua casa, passar o amor que ela tem dentro dela para o seu esposo, para os seus filhos, para sua casa, para os seus visitantes, isso vale mais do que joias. Então, a mulher que tem esse talento está muito bem vista, sabe? Faz parte da mulher virtuosa. Não é uma coisa que ela tem que se esforçar para ser, ela está em si. E quando nós buscamos a Deus e pedimos, Ele nos dá esses dons. Se nós não temos, Ele dá, porque eu era uma que não tinha, Ele está me dando esse dom. Onde diz que o seu marido, que o coração do seu marido está com ela. É a parte principal, gente. O marido dela confia tanto nela, ela dá tantas instruções de como ela é na casa dela, que o marido não para pensar. O marido confia ao 100% nela, tudo está na mão dela. Na verdade, ela é a dirigente de tudo. Porque quando um casamento vai bem, a verdade é essa. Lá fora é todo macho, né? O marido é que faz tudo, o marido isso, o marido aquilo. Mas quem está por trás dele é uma mulher decente, boa, que cuida de tudo dentro de casa. Porque quando nós cuidamos das nossas finanças, do pouco que a gente ganha, a gente sabe multiplicar isso, nós estamos ajudando eles. E lá fora eles são bem vistos.
Então, irmãs, esse é um ponto que a mulher virtuosa tem que falar aqui dela, né? Que ela tem o próprio ganho dela. Por isso que eu digo aqui para vocês, não sei se as irmãs recordam que no primeiro vídeo eu digo que não diz que essa mulher não pode trabalhar, que não diz que essa mulher não pode estudar. A própria Bíblia está falando que ela sabe ganhar o pão dela, que vem de longe. Porque ela trabalha também, ela cuida, mas primeiro ela cuida da casa dela. Antes de amanhecer, o primeiro que ela está fazendo é cuidando da casa dela. É o que nós devemos fazer também. Primeiro a nossa casa. E depois nós podemos fazer qualquer outra coisa. Se nós não deixamos desatendidos os nossos filhos, nossa casa, nosso marido, nós podemos fazer outras coisas. Podemos fazer 1000 coisas se nós quisermos. Né? Então ela atende primeiro a casa dela, depois ela vai tecer, costurar e vender coisas aos mercantes. Diz isso aqui dela, né? E eu acho que tem tudo a ver com a nossa vida, sim, irmãs. Eu tô me inspirando aí porque, veja bem, eu sou uma mulher que sempre gostou de trabalhar, né? Agora, no momento, eu creio que é uma coisa até de Deus, sabe? Que com tanta coisa que eu sei fazer, eu não estou trabalhando. E alguns trabalhos que eu peguei de emergência, vamos dizer que eu queria trabalhar, me afanada para trabalhar, como Eclesiásticos diz, o rei Salomão também, que foi o mesmo que escreveu Provérbios, né? Que não devemos nos afanar por nada, porque tudo na vida é vanidade, né? Pois eu já me afanei. Já me afanei por trabalho, porque eu sentia que tinha que trabalhar, e no final foi tudo tão mal, irmãs. Eu me meti em algo inferior à minha capacidade, inferior aos dons e à capacidade que Deus me deu. E só me humilhei, saí de lá humilhada, não ganhei pra nada. O dinheiro que eu ganhei, eu não sei nem o que eu fiz com esse dinheiro. Eu sei que eu trabalho, quando eu trabalho para pagar minhas contas, para pôr a minha vida em ordem. Porque no passado eu tive negócios, eu era empresária. E chegou um certo tempo que eu perdi tudo, comecei do zero. E fiquei com muitas dívidas. Então essas dívidas eu estou pagando elas pouco a pouco. Toda vez que eu trabalho, que eu faço algum trabalho, eu não ponho o dinheiro dentro de casa para ajudar. Meu marido já me falou, paga as tuas contas, que é mais importante. Então eu uso para pagar minhas contas. Por aí vocês podem ver o bom senso desse homem, né? De saber que ele não pode me ajudar a pagar as contas, porque ele só pode manter a casa, mas o que eu ganho, que eu pague as minhas contas, que eu ponho a minha vida em ordem. Então o que acontece, como eu estava explicando para as irmãs, né? Eu fui buscar trabalhos inferiores, me dei muito mal, me afanei demais, e não é isso que Deus queria. E Deus automaticamente me bloqueou. Até eu fazer uma oração, falar, Senhor, fala comigo. Eu tô indo em um trabalho que é muito, no nível é muito baixo para a capacidade que eu tenho. Mas eu tô indo, eu tô trabalhando, eu tô tentando ser honesta. E ele me dizia, eu não te quero aí. Aí não é seu lugar. O seu lugar nesse momento é na sua casa, em oração, irmãs. Sabe? Deus falar comigo dessa maneira e tão severa, eu te quero dentro da sua casa, cuidando da sua casa. Então eu simplesmente, mais uma vez, eu obedeci, baixei minha cabeça, segui orando e essa coisa que eu tenho que estar trabalhando, que eu tenho que estar ganhando o próprio dinheiro, fui pedindo a Deus cada vez que essa necessidade entrava para me enervar, eu orava, eu pedia a Deus. Foi uma luta mesmo, irmãs, porque a verdade é que eu detesto estar dentro de casa, irmãs. Eu detesto estar lavando, passando, cozinhando. Eu gosto de fazer isso de vez em quando, não é sempre não. Mas Deus me pediu que faça isso, me mandou, me ordenou a fazer isso. Então eu estou me dedicando à minha casa, já faz bastante tempo. E é difícil, mas eu comecei a me dedicar. E o que acontece? Depois que eu parei de trabalhar, dar todas as minhas horas na minha casa, a minha vida teve uma mudança tão grande, um câmbio radical, irmãs. Sabe? Ao invés de eu estar sempre necessitando, eu parei de necessitar. Se acabou as necessidades. As coisas pouco a pouco entrando, eu segui pagando as contas, mas assim a menos do que eu pagava antes, com calma, sem quase nem sentir, sabe? Não terminei de pagar, eu sigo pagando. Mas Deus me deu estratégias de a parte do meu trabalho da minha casa, o normal do dia a dia, a minha rotina, fazer trabalhos que me dão dinheiro. Me apareceu trabalho de decoração, me apareceu trabalho para cozinhar, que eu cozinho também.
comida natural. Me apareceu assim várias coisinhas para fazer, vários biquinhos para fazer por aí, que foi me dando dinheiro. E quando põe na conta para contar, irmãs, mais dinheiro do que eu naquele trabalho onde eu estava me submetendo a outras pessoas, a ser humilhada, porque parece que as pessoas sentem que você não é dali, que você não é para estar ali. Então eles te tratam mal mesmo, sabe? Já tudo trabalha contra. E sem humilhação nenhuma, com muito honor, passei a trabalhar assim, de vez em quando me chamavam em casa, para as coisas que eu gosto de fazer, e ganhando dinheiro, seguindo pagando as contas. Então, quer dizer, a gente não deve se afanar, não. A gente tem que confiar em Deus, porque Ele vai dar estratégia para você ganhar o seu dinheirinho dentro de casa, ou saindo muito pouco da sua casa. Por exemplo, os meus horários de trabalho, quando eu ia para fazer alguma casa, alguma decoração, era o horário depois do almoço do meu marido, ou depois que ele saía para o trabalho, porque ele tem um horário diferente. Então, quando ele saía para ir para o trabalho, eu já tinha a casa arrumada, porque eu começava a arrumar de manhã, ele saía para o trabalho dele e eu já saía para o meu. Um menino na escola, ou então, quando não tinha escola ou qualquer coisa, eu deixava ele com a minha filha, que é uma ajuda muito grande que eu tenho também de vez em quando. E assim nós estamos levando as coisas. Então, irmãs, a gente tem que confiar em Deus, tem que buscar, sabe? Fazer uma oração, Senhor, o teu Espírito, a sua bondade é infinita, Senhor. O amor que o Senhor tem por nós é maior que qualquer outra coisa que há no mundo. Não existe amor maior que o seu. O Senhor nos cuida. Cuida de mim, Senhor. Faça com que essas palavras não voltem vazias, Senhor. Que elas cheguem até o Senhor e me volte com resultado, Senhor. Abre uma porta boa de trabalho para mim, Senhor. Se não for o trabalho, alguma outra coisa que eu possa prosperar, pagar as minhas deudas, ser uma pessoa honesta diante do homem e de Ti também, Senhor. Qualquer coisa assim, eu invento as minhas orações, eu escrevo às vezes alguma coisa, mas eu gosto de falar o que vem do meu coração, de inspiração, é o que vocês têm que fazer também, irmã, porque não adianta falar bonito com Deus, você tem que falar de dentro do coração. Às vezes a gente começa a falar com Deus e chora, se quebranta nos braços de Deus. Então, isso é bom pra gente, a gente tem que falar com Ele sinceramente, tudo que a gente quiser. E assim como eu tô falando para as irmãs, não tem que se afanar, não tem que podemos trabalhar assim, mas fazer as coisas como Deus nos orienta que faça. Como a mulher virtuosa está falando, ela também trabalha. Então, nós não temos que se omitir ou pensar que estamos pecando em trabalhar ou deixando os nossos filhos com alguém ou na escola. Não, nós temos que buscar meios para ajudar os nossos maridos também. Sabe? Se no caso o marido não precisa, vai guardando para você, porque nunca sabemos o dia de amanhã, vai fazendo um pezinho de meia, não é verdade? Agora, se o seu marido necessita, se ele ganha pouco, ajuda, irmã. Porque qualquer ajuda, qualquer coisa que você depositar dentro da sua casa é riqueza para os dois, é bênção para os dois, não é só para um. E quando as irmãs precisarem de um conselho e não tem, abre a Bíblia aqui na Mulher Virtuosa. Ou então vai em Eclesiásticos, que também fala muito com a gente, sabe? Por exemplo, Salomão explica tudo, que o que a gente não deve fazer na vida, o que ele como um rei, tudo que passou na vida dele, que ele vai morrer igual todo mundo. Ele foi o homem mais sábio, mais rico do mundo, e ele vai morrer como todo mundo. Ele vai para o mesmo lugar como a maioria, né? O que ele diz ali, o que ele não está falando em um ponto espiritual, ele está falando num ponto carnal, que ele vai para baixo da terra, o corpo dele vai apodrecer, como de todo mundo. Então ele já dá uma dica pra gente, que a gente tem que trabalhar e ter o suficiente, irmãs, para viver bem, para viver em harmonia. A gente não tem que estar pensando em fazer riqueza. Se pode fazer riqueza, amém, glória a Deus, isso é bênção. Mas se não pode, pensa só em viver bem, irmã. Como também em casa. Se você pode ter uma ajuda para ajudar a melhorar a limpeza da sua casa, para você não se cansar tanto, você pode pagar isso, glória a Deus, aleluia.
pura bênção de Deus. Mas se você não pode, irmã, a gente tem os bracinhos, as nossas perninhas, nossa saúde, vamos fazer. Quando tiver preguiça, lê a Mulher Virtuosa ou ouve a prédica, porque sai automaticamente a preguiça do corpo. É uma coisa incrível, para mim funciona muito bem. Então, irmãs, eu deixo vocês essa semana com essa meditação da Mulher Virtuosa. A semana que vem eu sigo lendo a partir do 16 que nós paramos e entramos em mais pontos assim do que fala dessa mulher, né? Essa mulher tão valente e tão preciosa, né? Que somos nós também, né? Fiquem com Deus. Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui falando com vocês. Um beijão e espero que funcione tudo bem na vida de vocês.